Bom, vamos lá. Professor João aqui. O tema da nossa aula é empreendedorismo, tá bom? Então, eu pergunto para vocês, aula agora, e eu pergunto para vocês, o que é empreendedorismo? Tá bom? Tem uma imagem aqui, uma foto. Empreender seria planejamento? Empreender seria uma ideia? Empreender é marketing? Empreender tem a ver com a visão, estratégia, motivação? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho no conceito. O que é empreender? Pega uma folha e anota. Anota as ideias que vier na sua cabeça. Puxa, o que é um empreendedor? Tá bom? Pensem nisso. Avançando aqui, eu gostaria de deixar aqui para vocês um filme para assistirmos na quinta-feira, que é a história do McDonald's. Qual que é o nosso objetivo aqui? Pensar numa ideia de negócio. Meses atrás já tivemos uma aula sobre empreendedorismo. Nessa outra aula, já na UC3 aqui, participação social, que gostaria que vocês pensassem no empreendedorismo como uma ideia de negócio. Gente, pode ser uma ideia criativa, pode ser alguma coisa que já existe melhorado, ou pode ser uma ideia nova. Para inspirar vocês, eu gostaria que vocês assistissem esse filme, A História do McDonald's. Assisti-lo para quinta-feira, nós não entraremos online, vocês assistirão esse filme, tem aqui o link do YouTube, tá bom? Na semana que vem, terá um workshop de manhã, então a nossa aula será de manhã, na semana que vem, tá? Das 9 ao meio-dia. Então, vocês precisam fazer inscrição neste link, tá bom? Se alguém tiver alguma atividade com horário, me chama no privado e me avisa. Mas a aula na semana que vem, terça-feira da semana que vem, será de manhã, tá bom? Tem direito a certificado. Aqui é direito, tá? Apareceu dinheiro, mas é direito, tá bom? Então, vamos lá. O conceito de empreendedorismo. O que é empreender? O que é o empreendedor? O empreendedor é uma pessoa que imagina, que desenvolve e realiza uma visão. O empreendedor é alguém que sonha e transforma o seu sonho em realidade. Olha que legal esses dois conceitos, tá bom? Uma pessoa que desenvolve uma visão. Aí eu pergunto, qual é a tua visão? Aonde você gostaria de chegar no futuro? Pausa esse vídeo e escreve. Qual é a sua visão? Qual é aquele futuro que você imagina chegar? Você se imagina como um grande profissional bem-sucedido, ocupando uma posição de liderança, de gerência? Você se imagina no seu próprio negócio? Você se imagina como um professor dando aula? Você se imagina fora do Brasil? Pensa nesse exercício de imaginação. Feche os seus olhos e imagina onde você quer chegar. Então é isso, o empreendedor é aquela pessoa que imagina, desenvolve uma visão. Alguém pensou no carro. Alguém pensou em desenvolver um aparelho para que as pessoas pudessem falar à distância, inventaram o celular. Alguém desenvolveu a internet. E por aí nós vamos pensando em soluções que ajudam todo mundo. Segundo conceito, o empreendedor é alguém que sonha e transforma o seu sonho em realidade. Tá bom? Então é muito importante isso. Se você tem um sonho, você acredita no futuro alcançar esse sonho, quando você transforma esse sonho em realidade, você é um empreendedor. Tá bom? Vamos seguir aqui. Aqui alguns exemplos. O exemplo do celular, o exemplo do iPhone, que é quando você melhora um produto, você também está aplicando aí empreendedorismo. Um iPhone mais moderno, a gente vê o iPhone que foi inventado pela Apple. O dono da Apple, o Steve Jobs, ele já faleceu, né? O Steve Jobs, ele era um homem com uma mentalidade de crescimento muito avançado. Aqui é um exemplo, aqui eu acabei não achando a foto original, mas é como se fosse um carro antigo. O Ford antigo, ele era mais ou menos assim, ó, e aí a gente vê como o carro vai evoluindo. O primeiro carro lá em 1900 e bolinha, ele era muito mais simples do que esse, tá? Mas era mais ou menos assim, os carros antigos. Olha o que temos hoje, né? Carros aí moderníssimos, com muita evolução, com muita tecnologia, tá bom? Outro tipo de empreendedorismo, as lojas aí, como é que as lojas funcionavam, né? As Casas Bahia, muito famosa, que também é um exemplo de empreendedorismo. E aí,
como nós evoluímos, né? A loja que antes era mais física, hoje, no nosso contexto de pandemia, as pessoas com dificuldade de estar presencialmente nos lugares, nós temos agora lojas online. Hoje nós podemos montar uma loja sem ter nenhum produto, montando essa loja online, loja de roupa, tem muitos casos acontecendo. E aqui, um exemplo clássico de empreendedorismo, que é o McDonald's, que foi uma empresa que revolucionou aí, década de 80, década de 90, até mesmo 2000, o McDonald's ele reinava nessa área de lanches, de comida rápida e tudo mais. Hoje, eu pergunto para vocês, pausa esse vídeo e responda. Eu pergunto para vocês, existe só o McDonald's nesta área de lanches? Ou nós temos mais opções? Pensem comigo. Tem só o McDonald's? Será que tem um BK? Será que tem um Girafas? Será que tem outras opções? Então, com o passar do tempo, novas empresas vão surgindo para competir nesse mercado, tá bom? Então, queria trazer para vocês essas reflexões. Especialmente o McDonald's, tem um filme que eu indiquei para vocês vão poder ver aqui, ó, tem um canal no YouTube, é um filme bem interessante, ele ilustra bem a história, como tudo começou, é muito legal, vale a pena vocês assistirem. E aí, legal, bacana, e aí eu pergunto para vocês, vamos imaginar agora que todos vocês querem abrir uma empresa. Por onde começar? Eu até gostaria de indicar para vocês um programa chamado, esse programa aqui, ó, chamado Negociando com Tubarões. Esse programa aqui, ó, Negociando com Tubarões. Ó, vocês já devem ter visto em algum lugar, né? São pessoas que vão lá nesse programa, onde tem essas pessoas aqui, são grandes empreendedores que oferecem dinheiro para poder patrocinar esses negócios. Então, eu vou indicar para vocês assistirem, escolhem um episódio aqui e assistam para vocês verem como é importante, né, a gente defender o nosso negócio, tá? Então, tem esse programa aqui muito famoso, Negociando com Tubarões. É muito bacana vocês assistirem. Seguindo aqui, você quer abrir uma empresa. Por onde começar? Eu mostrei aquele programa porque naquele programa são pessoas que abriram empresa e elas são questionadas, elas são perguntadas referente ao seu negócio e elas têm que saber responder. Lógico, aqui no nosso caso é um exercício mais de criatividade, mas se algum de vocês tiver interesse de abrir uma empresa de verdade no futuro, prestem atenção nas aulas dessa semana e da semana que vem. Eu quero entregar todas as ferramentas para vocês tirarem essa ideia do papel e colocarem em prática. Se você participar de todas as aulas, vocês vão aprender essas coisas. Aí eu pergunto para vocês, você quer abrir uma empresa, por onde começar? Então, pausa esse vídeo e começa a refletir comigo. Antes de qualquer coisa, você deve se perguntar o seguinte: por que eu desejo abrir uma empresa? Ah, professor, eu quero ganhar dinheiro. Gente, para você abrir uma empresa, tem que ter uma motivação a mais do que apenas ganhar dinheiro, certo? Qual o problema do mundo? Ou qual o problema do seu bairro? Qual o problema da sua rua? Esta empresa resolve. Ah, na minha rua não tem padaria, eu vou fazer parceria com uma padaria do bairro do lado e vou ali na garagem da minha casa, vou preparar um lugar assim bem organizadinho, bem limpinho, para oferecer estes pães. Um mini mercadinho com mini padaria. Opa, é uma solução para a sua rua. Não tem padaria própria, você pode ali oferecer este produto. Eu aqui perto da minha casa não tenho um cabeleireiro próximo, um barbeiro próximo para cortar o cabelo. Então, seria interessante se aqui na minha rua ou na rua do lado tivesse ali um cabeleireiro. Eu tenho que pegar ônibus para poder cortar o cabelo. Então, é uma necessidade aqui da minha rua. Então, pense em primeira coisa que você deve pensar é qual problema você quer resolver. Gente, quando a gente consegue resolver problemas, nós vamos muito mais longe. Tem até uma frase aqui, ó, entenda qual é a dor e a solução que o seu cliente busca. O Uber, por que o Uber existiu? Para resolver um grande problema. O
problema de locomoção. As pessoas não estão satisfeitas com andar de ônibus, transporte público, e o táxi é muito caro. Veio o Uber como uma alternativa. Ele resolveu o problema. Perfeito? Então, toda empresa tem uma missão. Esse porquê da empresa existir, esse problema que a empresa resolve, ele é respondido em pelo menos 3 perguntinhas. Ó. Qual é a missão desta empresa? Qual é a visão desta empresa? E quais são os valores, o que essa empresa acredita que é importante entregar no mercado. Então, qual é a missão? Qual é a razão de existir desta empresa? Se o McDonald's deixasse de existir, faria falta? Se o Senac deixasse de existir, faria falta? Se o Ross's Supermercados deixasse de existir, faria falta? Então, percebam, é a razão de existir. Então, para começar, você coloca, o Ross's Supermercados existe para atender os teus clientes, para levar os alimentos com qualidade, para que os clientes sejam abastecidos com os melhores produtos. Tem um motivo do Rossi existir, da IMC existir. Então, qual problema o Rossi resolve? Problemas de produtos. As pessoas estão distantes dos alimentos, o mercado facilita esse acesso. E o que entrega? Perfeito? E a visão? Onde esta empresa quer chegar no futuro? Será que o Rossi quer crescer ainda mais? Será que o Senac quer abrir mais unidades? Vocês percebem? Então, quando vocês forem pensar na ideia de vocês, tentem projetar esta empresa no futuro. Puxa, qual é a visão da minha empresa? E aí, geralmente, missão, o que a empresa é, né? O Rossi Supermercados é uma empresa que fornece alimentos, blá, 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 blá. Visão, ser o maior supermercado da Zona Oeste de São Paulo. Ser o maior supermercado de São Paulo. Vocês percebem? Então, na visão, você coloca o teu objetivo no futuro. E os valores é aquilo que valoriza, aquilo que você considera que você não abre mão. É a honestidade, é a sustentabilidade, você não apenas cuidar do meio ambiente, mas você tratar bem, você entregar para a sociedade algo que ajude a sociedade a se desenvolver, é a sua sustentabilidade. É o desenvolvimento, eu quero que todos os meus funcionários, colaboradores, eles se desenvolvam, que eles cresçam. É a empatia, é a criatividade, e aí vocês vão precisar parar um pouquinho, fechar os olhos e refletir o que você considera como importante para pôr no seu negócio. Será que é a criatividade? Será que é a determinação? Será que é a excelência? Será que é a educação? Percebam. Então, missão, visão, valores. Na dúvida, pesquise na internet exemplos de missão, visão e valores de outras empresas, tá bom? Um caso interessante aqui que eu queria trazer para vocês é o caso da Magazine Luiza. É uma empresa que está crescendo. Hoje existe a Magalu e é uma empresa que funciona muito com o uso de tecnologia. E ela praticamente engoliu as Casas Bahia, engoliu Ponto Frio e a Marabras. Então a gente percebe que é uma empresa que tem crescido. Existem as lojas físicas, mas também existem aí as lojas online. Bem-vindo, Juan. Já estou aqui caminhando aqui para o encerramento. Fica aí. E aí, bem-vindo, Matheus, bem-vindo. Pensando no futuro, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo entender, mais ou menos. Estou falando aqui um pouquinho de empreendedorismo, de abrir uma empresa. Depois vocês podem acessar a gravação, tá bom? É uma aulinha curtinha, acho que não dá nem 20 minutos. E aí, para fechar, gente, ó, toda empresa tem 3 pilares, a gente chama de triple bottom line, mas são 3 pilares. Toda empresa tem que ter um lado social. O que eu entrego para a sociedade? Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, uma empresa que entrega marmitas para moradores de rua, pessoas em situação de rua. É um trabalho social, é um trabalho que cria uma relação e ajuda esse tipo de pessoas. Vai ter o McLanche Feliz, o McDonald's tem uma parcela lá do lucro desse lanche que vai para crianças que estão tratando câncer, por exemplo. Vocês percebem? Toda empresa tem esse lado social. O lado econômico, toda empresa vai ter que gerar um dinheiro, então você tem que pensar, puxa,
o meu produto é esse, eu vou vender roupas. O quanto eu vou ganhar vendendo essas roupas? Para cada roupa que eu vender, eu vou ganhar quanto? Para cada corte de cabelo que eu fazer, eu vou ganhar quanto? Percebam? Então, você tem que ter o teu salário como resultado deste trabalho. Então, toda empresa tem essa parte financeira que tem que funcionar. E o ambiental. Como é que você trata os materiais que você usa, os resíduos, o lixo, o propósito ambiental? É pensar nessas três coisas antes de abrir a empresa. Se você não faz essa análise, essa empresa ela não sobrevive durante o tempo. E aí, então, rapidamente aqui um resumo para o Matheus que chegou, para o Juan aí, né? Falamos um pouquinho o que é empreender. Eu indiquei aqui um filme, A História do McDonald's. Indiquei um workshop que vai acontecer semana que vem, que eu estou convocando vocês para a gente participar. Vai ser de manhã, tá bom? Então, à tarde vocês vão ficar livres. Depois vocês me confirmam se vocês podem. Aqui, eu quero abrir uma empresa. Por onde eu começo? Por que você quer abrir? Qual é a missão, a visão e os valores? Então, você vai inventar, escrever isso. Se você tem uma ideia real no seu coração, usa essa ideia. Beleza? Falei um pouquinho da Magazine Luiza, que ela cresceu com as lojas online. Falei dos 3 pilares, social, econômico e ambiental. E agora a nossa atividade. Como é que é essa atividade? A primeira parte dessa atividade, você não precisa me entregar, tá? Você vai escrever, com base nesta aula, o que é empreender para mim. Ah, professor, empreender para mim é ter um negócio. Tá. Por que você quer abrir esse negócio? Quem você conhece que abriu uma empresa com essa ideia que você quer ter? Tem alguém na sua família que já tem? Pensa nessas questões. Segunda pergunta, quanto vale o seu conhecimento? Você parou para pensar nisso? Quanto que vale aquilo que o Juan conhece? Quanto que vale o teu conhecimento, Matheus? Quanto vale o teu conhecimento, João? E o que é o intraempreendedorismo? Isso aqui eu não vou falar, vou pedir para vocês pesquisarem no Google, no dicionário, o significado desta palavra. Intraempreendedorismo. E 4, o que você pode fazer para gerar renda? Eu gostaria que vocês pensassem em possibilidades. Quais são as possibilidades que eu tenho para gerar renda? Depois de fazer essas reflexões, eu tenho um desafio para vocês. Pensem em um problema do seu bairro, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Achou um problema? Ah, professor, é um problema de saúde. Puxa, legal, vamos trabalhar o problema de saúde. Como esse problema pode ser uma ideia de negócio? E se existisse um aplicativo em que as pessoas pudessem receber uma consulta, uma receita? Olha a ideia surgindo, tá vendo? Uma ideia criativa. E se tivesse um aplicativo para cobrar o governo, para construir uma UBS aqui na minha rua? Vale também, vamos embora, vamos pensar. Terceira ideia, pense no cliente. Que tipo de cliente poderia comprar essa minha ideia? Gente, se você conseguir pensar num produto em que todas as pessoas vão consumir, show de bola. Você tem a chance aí de ganhar muito dinheiro. Todo mundo consome McDonald's? É provável que sim, talvez as pessoas mais idosas não, mas crianças e jovens e adultos consomem. É um número muito grande de pessoas. Quando vocês forem capazes de pensar no cliente, você pode fazer uma segunda pesquisa, que é quantas pessoas existem que comprariam o meu produto? Puxa, professor, milhões de pessoas comprariam o meu produto. Então, a sua ideia é uma ideia muito boa. Para isso, tem até um exercício que a gente faz chamado Mapa da Empatia. Quem tiver curiosidade, pesquisa aí no Google o que é o Mapa da Empatia. Você faz um desenho para descobrir a pessoa ideal que pode consumir o teu produto. E, por último, você vai ter que colocar um preço nesse produto. Quanto você imagina que valeria o seu produto ou serviço? E aí, escreve, eu acho, professor, que esse produto meu seria R$100. Legal, bacana, você já tem um número. O quanto que a concorrência vende? Aí você compara para você melhorar esse preço. Então, o nosso desafio é pensar numa ideia de negócio
com base nessas perguntas. Se vocês chegarem até aqui, com certeza vocês têm grandes chances aí de serem empresários. Já é um começo, tá? Comece pela ideia e conforme a gente vai melhorando essa ideia, vocês têm mais chance aí de serem bem-sucedidos. Beleza, pessoal? Vou aqui encerrar a gravação. Fica essa atividade. Você me ouve, Matheus?